Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Cozinha Profissional TV. Hoje é dia 11/11, 13 horas e 6 minutos. Eu sou o Thiago Martinelli, aqui apresentando esse programa da UTV aqui, que é o seu programa semanal com informações sobre o food service, né? Antes de começar, vou mostrar aqui a edição de número 138 da Cozinha Profissional. Essa edição aqui. A gente tem essa matéria de capa, eu já vinha falando aqui no programa sobre essa edição, que é sobre festivais gastronômicos. Então, como é que você desenvolve um festival desse no seu restaurante de uma forma que seja realmente lucrativa e não prejudicial para o seu negócio, né? Além disso, a gente tem bate-papo que a Juliana, que eu vou apresentar daqui a pouco, fez com o Alberto Landgraf, do Epice. Toda vez que eu falo aqui dele, eu falo que aparentemente foi um chefe que apareceu do nada, mas não foi. E é isso que a gente conseguiu conversar com ele nessa edição aqui. Matéria sobre escolha de copos, escolha de taças, enfim, entre outras que você confere nessa edição. Dá para dar uma olhada no nosso site, no cozinhaprofissional.com.br também. E avisar que a gente está desenvolvendo já a nossa edição do prêmio, a edição especial do prêmio, que a gente faz todo ano, né? Que é aquela edição que a gente pega uma votação que a gente faz no Food Service e pergunta para os nossos leitores, para o pessoal do setor profissional, qual que é a marca mais lembrada em diversas categorias. E esse ano a gente está com dados bem interessantes aí. Não consigo abrir aqui agora para vocês, mas a revista está bem interessante nesse sentido de você ter visão de mercado, até ajuda para escolher, entender um pouco mais sobre a marca que você mais lembra, a marca que de repente você usa. A gente sempre menciona, isso fica bem claro na nossa revista, que a votação não é feita em cima da marca que você usa, e sim da que você lembra. Só que de qualquer forma existe essa boa lembrança por algum motivo, que inclusive está na revista, e que pode ajudar na sua escolha aí, né? Bom, recado dado aqui, vou passar para a Juliana. Juliana, tudo bem? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Vou deixar nossas redes sociais. O nosso Twitter é @cpfoodservice. O nosso Facebook é /revista Cozinha Profissional. Nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. E lembrando que eu estou logada aqui no chat da UTV. Você pode mandar o seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder aqui no ar. Certo. E eu acredito que hoje o pessoal vai gostar bastante do assunto. A gente vai falar sobre cerveja, mas com um foco um pouco diferente, não aquela cerveja que a gente está acostumado a ver. Embora esse tipo de cerveja no qual a gente vai falar está tendo uma ascensão, por isso até desse programa. Vai falar sobre cervejas especiais, cervejas artesanais. Aqui à minha direita eu vou apresentar já o Guilherme Hoffman, que ele é mestre cervejeiro da Cervejaria Nacional, que é um estabelecimento que tem a fábrica de cervejas, inclusive aberta, né, Guilherme, para o público. Sim. Tem restaurante, tem ali toda uma estrutura em volta dessa cultura da cerveja e até bons pratos, né? Tem 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio já a casa, né? São 2 anos e meio. Certo. Guilherme, eu queria que você, para começar, se apresentasse aqui para o nosso espectador, falasse como é que você começou nessa carreira. Você começou com gastronomia, né? Como é que foi essa sua paixão, essa sua ida para esse mercado de cervejas? Boa tarde, Juliana, boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Obrigado primeiramente aí pela oportunidade, né? Então eu comecei fazendo gastronomia, né, em 2008, lá em Sorocaba, onde eu morava. Então eu cursei o curso de gastronomia, trabalhei em alguns bares e restaurantes em Sorocaba. Depois eu tive uma experiência fora do país, fui fazer uma especialização na Espanha e na Itália, nas cozinhas da Andaluzia, do sul da Espanha e na Itália. Já tinha algum apreço pelas cervejas especiais, né? Então já era um consumidor, mas ainda não tinha muito assim aprofundamento, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a ter um contato mais forte e foi uma indicação de um mestre cervejeiro lá de Votorantim, o Alexandre Basso, que me indicou um curso do Senai. Foi quando eu me interessei em trabalhar com cerveja, que eu vi que era muito próximo com a cozinha, né? A gente, no final das contas, a gente acaba cozinhando o mosto, né? Que vai virar cerveja. E tem tudo a ver com a cozinha e essa é a minha paixão por cozinha, né? Então, quando eu vi que dava para cozinhar e a cerveja, na verdade, se cozinha, então eu tive esse interesse forte. Fui para o Senai, né? Em Vassouras, no Rio de Janeiro, onde eu cursei o curso técnico cervejeiro, que dura 10 meses, né? A gente passa lá 10 meses
espécie de uma internação, né? Tempo integral todos os dias, só tratando de cerveja. Foi quando aí realmente eu fui mesmo para a área de fabricação e produção de cerveja, né? Que esse curso é voltado para essa área de fabricação mesmo, né? Agora, atualmente, também estou cursando um curso de sommelier de cervejas pela ABS, que acaba agora em dezembro, né? E eu, na Cervejaria Nacional, a minha história lá não é tão extensa, mas eu já tenho já bastante carinho pela Cervejaria Nacional e tudo, assim, tem uma coisa muito forte, né? Porque eu comecei trabalhando em dezembro do ano passado, então não tem nem um ano que eu estou lá. Na época, a gestão da fábrica estava pelo Alexandre Sigolo, mestre cervejeiro na época. E há 3 meses atrás, ele recebeu uma oportunidade em outra empresa e essa oportunidade veio para mim de assumir o cargo de mestre cervejeiro na Nacional. Então eu passei mais ou menos 6 meses trabalhando, 9 meses mais ou menos trabalhando como cervejeiro, e depois essa oportunidade de vir a ser mestre cervejeiro na Nacional, e desde então estou... Mas certamente uma casa que dá essa oportunidade de você fazer esse tipo de coisa não é muito comum. A gente tem alguns exemplos já no Brasil, mas não é tão comum você ter um lugar que te proporciona trabalhar a fabricação do produto ao mesmo tempo que você já está vendendo aquilo, né? Não ao mesmo tempo, mas enfim, simultaneamente ali. E você trabalhava muito, vou até falar de um gosto particular, eu gosto muito de prato com vinho, feito com vinho e com cerveja, né? Molhos, de repente, que você cozinha. Você já usava isso? Você sempre gostou também desse tipo de prato quando você cozinhava ainda, né? Sim, eu já, quando eu cozinhava, eu costumava usar. Eu lembro que na época da faculdade a gente chegou a fazer uns testes com mosto, né? Cervejeiro, então fizemos experiências com alguns pratos usando o mosto, né? Que na verdade é um estágio antes de ser cerveja, né? O que a gente produz. E também sempre colocando envolvendo bastante cerveja na produção de comida também. Inclusive tem no cardápio da Cervejaria Nacional pratos com cerveja, sim, né? Na cervejaria a gente tem. É um exemplo que a gente serve lá que tem uma aceitação muito grande, é sobrecoxa na Yara, né? A Yara é a nossa cerveja, a nossa Pilsen. Então eles temperam, fazem uma marinada desse sobrecoxa de frango num tempero que leva a cerveja também. Deve ser uma maravilha, né? Com certeza. Guilherme, vamos falar um pouco de mercados. Você já está há certo tempo estudando o produto. A gente teve essa ascensão no Brasil desse tipo de cerveja, né? Tem gente pagando um pouco mais por uma cerveja um pouco melhor. Tem gente procurando artesanal. O artesanal, ela teoricamente é uma cerveja também superior ao que a gente está acostumado. Eu digo teoricamente, né? Porque cerveja a gente teria que provar muita coisa para poder falar isso com embasamento. Mas enfim, é vista como uma cerveja de uma qualidade muito superior. Por que você acha que teve esse interesse maior do brasileiro nesse tipo de produto? É uma boa pergunta, né? Assim, eu não sei dizer exatamente o porquê que começou essa ascensão tão grande, né? Uma coisa que eu ouvi há pouco tempo foi que tudo que a gente, não só em cerveja, mas todo o mercado que você trabalha, ele vai como uma onda, né? Então, assim, acho que chegou num momento em que realmente o mercado estava precisando de um produto com uma diferença razoável. Então, a gente já estava consumindo uma cerveja que, independente da marca, já estava muito semelhante uma da outra. E essa falta de diferença, falta de... eu acho que isso pode ter sido um dos motivos do pessoal ter começado a buscar uma cerveja diferente e realmente poder, na cerveja, buscar também ter a degustação, a questão do prazer em tomar, né? E não só abrir a cerveja e tomar assim, sem motivo. Assim. Da mesma forma que o vinho também tem esse apelo, né, de você experimentar. Acho que a cerveja especial também vem com isso, né, da pessoa querer ter um prazer ali no momento que ela está bebendo e a cerveja poder trazer aromas, sabores e tal. Acho que isso é um motivo das pessoas estarem buscando isso agora, bastante. Guilherme, e o público que procura esse tipo de bebida? Quem seria? Eu acho que a cerveja especial, apesar de hoje ter um valor agregado maior, ela não está, acho que só destinada a pessoas que têm
uma possibilidade de pagar mais pela cerveja, porque a gente encontra dentro das cervejas especiais uma faixa grande, né? Que também vai de cervejas super caras a cervejas que estão, sim, são acessíveis, não é nada um absurdo, igual, por exemplo, as cervejas que você encontra no mercado, que são microcervejarias no Brasil, principalmente, que produzem, que são ótimas cervejas, em um valor super acessível. Mas principalmente para cervejas mais caras e quando a pessoa costuma frequentar empórios de cerveja, aí os valores podem subir um pouco, tal, e acho que um público que frequenta esses empórios, acho que um público mais uma classe B e A, né? A gente teve, inclusive, tem esses locais que são especializados em cerveja, né? Mas a gente teve alguns mercados também, um pouco desses mercados para essa classe, que já tem alguns rótulos diferentes. Você já vai dando uma volta ali e já aparece alguma outra opção diferente. Você falou que teve no varejo também teve essa alteração? Sim, acho que da forma que as empresas foram percebendo, que as grandes empresas, né, os grandes indústrias de cerveja foram percebendo que realmente estava em ascensão esse mercado, eu acho que de uma forma geral toda a empresa começou a buscar oferecer produtos de uma linha chamada especial, né? Cervejas especiais. Então, com certeza, acho que cada vez mais, acho que a tendência é essa, é aumentar as opções. Então, acho que cada vez mais essa variedade vai aumentar, assim, os rótulos e tudo. E lembra, até para o nosso público entender, como é que a gente faz para entender o que é a cerveja especial, o que não é? A gente sabe que tem essa questão do preço, óbvio que vai ser um produto mais caro, pela qualidade superior, mas o básico para quem quer conhecer mesmo uma cerveja especial, para ele não comprar, vamos até fazer a brincadeira de comprar gato por lebre, para ele poder comprar realmente a cerveja especial, né? Sem fazer relação com o preço a princípio. Eu acho que legalmente, né, na legislação no Brasil, a gente tem cerveja especial como uma cerveja que tem 20% acima do valor das cervejas mainstream, que a gente chama, né, que são as principais que a gente tem no mercado, dessas Pilsen, né, tipo Pilsen, né, que são os American Light Lager, na verdade. Mas estando a 20% acima dessa faixa de preço, dessas mainstream, já é considerado uma cerveja especial. Então, por exemplo, mesmo das indústrias grandes, né, das grandes empresas de cerveja, eles também, mesmo a cerveja sendo dessa linha mais industrializada, faz parte do especial. Mas assim, eu acho que para a pessoa que quer realmente buscar uma cerveja especial, é buscar a cerveja artesanal, que é fácil, basta você ver onde que a cerveja é feita. No rótulo está escrito. Se for uma cerveja independente, já tem uma grande diferença para aquelas que são produzidas das indústrias grandes, né? Então, você lendo o rótulo, você vê mesmo uma cerveja que vem de um outro país, uma cerveja especial, se você dá uma olhada no rótulo lá, você vai ver se é uma cerveja independente ou se é de uma dessas grandes indústrias aí, essas grandes empresas que trazem. Eu acho que isso é fácil para a pessoa diferenciar. Então, basta dar uma olhadinha no rótulo, ver se ela é produzida, principalmente no Brasil ainda, vai ser melhor ainda, porque vai ser local, então é próximo, uma cerveja que viaja menos, é uma cerveja feita no próprio país. Então, minha dica é essa, dá uma olhada no rótulo e ver onde ela é feita. E a gente também sempre tem aquela tarefa árdua, que é provar, né? De repente você compra, prova, gostou, dá para saber também pelo sabor, né? Exato, isso aí. Da cerveja. Perfeito. Vamos falar um pouco de cervejaria nacional. Mais para frente aqui no programa a gente vai falar um pouco sobre esse negócio da produção, dos tipos, mas antes eu queria que você apresentasse a cervejaria, esse conceito de fábrica bar, como é que funciona, quais são os ambientes que tem também no estabelecimento. A cervejaria nacional é um conceito de fábrica bar, né, que a gente chama. Fábrica bar em inglês seria brew pub, que é baseado então na fábrica de cerveja. Então o coração da empresa é a fábrica, que está ali logo no primeiro piso. Você entra, você já vê um vidro assim, toda a fábrica, as panelas, os tanques, você já tem a visualização, aquilo lá é onde a gente produz, né, todos os dias.
No primeiro andar você tem um bar, que é onde tem de terças e quintas tem bandas ao vivo, né? Todas as terças e quintas tem banda. O pessoal fica mais num clima mais de bar. E no terceiro piso é um restaurante, então tem as mesas. A cozinha também fica ali no terceiro piso. E então a gente tem um trabalho que é voltado assim ao cliente, né? Então se a pessoa tem interesse em ir para sentar num restaurante, pedir um prato e jantar, enfim, ela tem. Se ela quer juntar o pessoal, os amigos, ir lá tomar um chopp, lá no piso de baixo também. Então, assim, é bem completo, né? Eu acho, no que a gente propõe, né? A gente tem as nossas 5 receitas, 5 lendas, né? Que a gente chama, que são cervejas que você encontra lá na casa, quando você vai lá. E as sazonais também, que são cervejas que a gente produz durante a gente procura sempre respeitar a questão das estações do ano, né? Então, no inverno a gente vai estar fazendo sazonais, cervejas mais alcoólicas, mais encorpadas, cervejas mais para se tomar num clima mais frio. Por exemplo, no verão, cervejas mais leves, cervejas mais com um drinkability mais alto, que vão permitir que as pessoas se refresquem, né? Então, uma cerveja mais refrescante. Das nossas 5 lendas, nós temos a Domina, que é uma cerveja de trigo, a Domina Weiss. Temos a Yara Pilsen. Temos a nossa Mula, é uma IPA americana, American IPA, uma cerveja mais lupulada. Tem uma Curupira, uma Amber Ale e a Saci Stout, né? Então, essas são as nossas lendas, né? Aquela que você vai encontrar quando você for na cervejaria nacional, além das sazonais. A gente está trazendo agora também cervejas, a gente chama de sazonal convidada, que a gente traz de outras fábricas de cerveja em São Paulo, de todo o Brasil. A gente traz barris, né? E sempre tem uma opção de uma outra cervejaria também no chopp, né? Na forma de barril. Também temos uma carta de cerveja com alguns rótulos nacionais. A maior parte dos rótulos são nacionais e alguns rótulos internacionais também, que são cervejas também em garrafa, sempre voltada para o artesanal. É interessante essa integração entre cervejarias, né? Porque na verdade assim, a gente não está falando de um produto melhor ou pior, está falando de um produto diferente. Você enxerga que tem essa coisa, a gente sempre fala no universo do vinho do terroir. Existe terroir para cerveja ou são outros elementos que fazem essa mudança? O terroir, né, do vinho, acho que a palavra acho que pode ser essa, sim, porque a cerveja é um produto que, pelo menos a maior parte dos estilos, né, que melhor bebida é o mais rápido possível, né? A cerveja sai da fábrica, quanto mais fresca ela tiver, melhor. Então, tem essa tendência de você ter a cervejaria no local. Então, essa cultura está começando, acho que agora, a se fortalecer, né? De a pessoa buscar a cerveja do local, a cerveja da cidade, da região. Então, eu acho que existe sim isso. É uma característica boa, tanto para a cervejaria quanto para o consumidor, que vai receber um produto mais próximo da fonte, né? A cerveja não tem que viajar muitos quilômetros, centenas de quilômetros para chegar no consumidor, e durante esse transporte muitas vezes perde um pouco a qualidade. Então acho que a questão do terroir, assim, que eles têm para o vinho, acho que isso também pode valer um pouco para a cerveja na questão do fornecimento regional, né? Tanto para as pessoas buscarem sempre saber, voltando àquela história de saber de onde vem essa cerveja, onde ela está sendo produzida, dar uma olhada lá na cidade e tal. Se for uma cervejaria próxima, você já pode ter já uma garantia de que esse produto está mais fresco. Ô Guilherme, só mudando um pouquinho de assunto, vocês lá na Cervejaria Nacional estão se preparando para a Copa, algo relacionado a isso? Talvez até uma mudança de cardápio, algumas cervejas especiais para característica esse evento, né? Eu estou com o Adriano Santos aqui, ele está perguntando se você concorda com a venda de cerveja na Copa do Mundo no Brasil. Queria que você respondesse e falasse também se a cervejaria está pensando nesse cuidado, nessa adaptação assim para o evento. Eu sei que não vai ter jogo aqui em São Paulo, né? Mas eu creio que todo mundo vai se reunir no bar para assistir a Copa. Então, a gente está
se preparando sim, vamos ter telão, né, nos dias de jogo, com certeza, para atender o pessoal, porque eu acho que tem tudo a ver, né, se reunir para assistir um jogo e tomar uma cerveja, ainda melhor ainda se a cerveja for de qualidade. Tem uma futebol e cerveja, tem uma sinergia impressionante. Combinação perfeita, né? Melhor ainda se for jogo do Brasil, se for uma cerveja boa, aí, meu, aí pronto, né? Eu acho que a gente está para lançar uma alteração no nosso cardápio e tem uma, eu vou destacar aqui uma coisa muito interessante que a gente está colocando no nosso cardápio agora, que nós temos três hambúrgueres, né? A gente dá o nome de estádios, então é o Maracanã, o Beira-Rio e o Mineirão. E agora pro fim do ano a gente está agregando aí uma opção, né, para esses hambúrgueres, hambúrgueres, né, que são a opção padrão FIFA, né, de acordo com essas reformas que os estados tiveram para entrar dentro do padrão da FIFA, né, realmente para receber os jogos da Copa. Então o padrão FIFA foi uma opção que a gente deu, que na verdade nada mais é do que você pega um hambúrguer, ele tem um valor, aquele valor daquele hambúrguer, você pede o padrão FIFA, você paga um pouco a mais e em vez de um hambúrguer vem dois. Então assim, você aumenta um tanto assim o hambúrguer. Pensando na Copa também, a gente colocou isso daí, né, padrão FIFA, né, uma coisa acho que muito interessante. Mas sim, vamos nos preparar para a Copa, eu concordo muito, assim, acho que tem uma sinergia muito boa, assim, essa coisa do futebol e cerveja. Guilherme, vocês conseguem, às vezes até pelo nome do estabelecimento, né, da fábrica, bar, cervejaria nacional, vocês conseguem fazer com que tudo ali gire em torno da cerveja? Então, você falou que tem o bar ali no meio, óbvio que as pessoas tomam cerveja, mas de repente tem algum acompanhamento, algum petisco. E no restaurante tem uma boa pedida de cerveja também, relacionado à harmonização, de repente? Nós temos a venda de cerveja, assim, é o foco, então acho que as pessoas vão realmente lá para tomar a cerveja que a gente faz mesmo. Então, no bar você pode também pedir qualquer ideia do cardápio no bar, mas acho que no bar ali tem inclusive uma visão da fábrica, né? Quem está sentado no bar tem a visão dos tanques, assim, da parte de cima. Que muitas vezes está funcionando ou tem horários? Não, a gente, a fábrica mesmo, nós trabalhamos no horário comercial mesmo, das 8 às 6. Então tem um período em que a gente ainda está trabalhando, a casa já está aberta, né, durante a semana que abre às 5. Sexta tem um encontro bastante, então as pessoas às vezes estão subindo para almoçar, a gente está lá fazendo cerveja, é bacana, o pessoal às vezes tira foto e tal, tem interesse. Sim, porque o restaurante também abre para almoço durante Sim, a semana? na sexta-feira. Na sexta-feira, tá. Certo. E no sábado nós não trabalhamos na fábrica, mas a fábrica na verdade ela fica à disposição para os clientes à vontade para visitarem, né? Então a gente tem um pessoal treinado que vai, acompanha e explica, mostra todo o funcionamento, como é que funciona a fábrica e tal. Se a gente estiver lá, nós mesmos explicamos, né? Mas quando nós não estamos, no período da noite, por exemplo, tem um pessoal treinado no salão que acompanha as visitas. Você falou, né? Você tem essa experiência em mestre cervejeiro, e você está fazendo um curso de sommelier também de cerveja. Aí que eu te pergunto, Guilherme, é complicado harmonizar o vinho já, né? E a cerveja, você acha que é mais complicado ainda? Eu acho que a cerveja não é tão complicada de harmonizar. Acho que, lógico, tem que ter os cuidados, né? Ter um conhecimento principalmente do prato e da cerveja, então assim, você ter um conhecimento do que vai ser harmonizado ou qual que é a ideia. Acho que existem os cuidados, lógico, mas você não tem tanta dificuldade, principalmente porque a cerveja ela é mais como se diz assim, tem essa facilidade então de você beber, não é que nem um vinho que você bebe em pequenas quantidades e tem uma diferença e tal. A cerveja, acho que ela, lógico que respeitando os estilos, né, existem estilos mais alcoólicos, encorpados, mas de uma forma geral acho que não tem muita dificuldade, assim, não é tão difícil. Basta você conhecer a cerveja que você vai harmonizar e as principais características da cerveja, né? Os sabores, aromas primários dela e também do prato, né? Qual que é o que destaca no prato. Então, você conhecendo esses dois, sabendo trabalhar, não tem muito segredo. A gente, inclusive, teve aula de harmonização essa semana lá no curso. Então, em queijos, inclusive, né? E a harmonização de queijos, que é muito comum no vinho, né?
a gente acaba fazendo, né, no curso a gente acaba descobrindo que se no vinho já é bom, na cerveja é melhor ainda. Porque, bom, por diversos motivos, a cerveja tem uma facilidade maior do que o vinho para harmonizar com queijos. Eu queria até falar um pouco mais sobre essa questão de harmonização, citando alguns exemplos, mas a gente vai para o intervalo aqui. Na volta a gente vai falar sobre isso, vai falar um pouco também sobre esse processo de produção da bebida, né? E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, próximo bloco. É importante que as pessoas tenham a consciência de que é preciso reciclar. A prática é o mais importante, essa transformação, essa mudança na vida das pessoas. A ideia das estações de reciclagem surgiu em uma das nossas fábricas. Inicialmente, só os funcionários levavam os produtos recicláveis para as cooperativas. A ideia deu tão certo que logo a Unilever foi buscar um parceiro e encontrou no Pão de Açúcar uma vontade pioneira de levar esse benefício para os consumidores. A parceria começou em 2001. A ideia era que a gente conseguisse conscientizar esses consumidores da importância da educação ambiental. Nas estações de reciclagem são coletados papel, plástico, vidro e metal. Além disso, também se coleta óleo de cozinha usado. É a melhor coisa que fizeram. Lá vou colocando e na hora que encher o saquinho eu venho aqui e trago. É o consumidor que tem que ter a consciência de que forma que ele quer descartar o seu lixo. A gente está sempre poluindo, mas é o mínimo para ajudar o nosso planeta Terra, né? Esse conteúdo coletado nos pontos de entrega voluntária são doados para as cooperativas de reciclagem. Aqui é o primeiro passo. Nós já separamos basicamente o material. E ao chegar esse material aqui na central de triagem, é um processo muito mais rápido que facilita o trabalho de todo mundo. Se ele já chega separado, a gente não tem que levar ele para a esteira. Ele chega do caminhão e a gente já separa, prensa e vai para a venda. A gente consegue levar diretamente para as indústrias, fazendo com que o ciclo de vida desse material dure cada vez mais tempo. Anualmente, o programa conta com a arrecadação de mais ou menos 12 mil toneladas de materiais recicláveis. Aproximadamente a metade do que nós coletamos hoje vem das estações de reciclagem. Por meio da comercialização desses materiais, essas 38 cooperativas de reciclagem acabam beneficiando mais de 9 mil pessoas, direta e indiretamente. Pessoas que antes estavam excluídas da sociedade, hoje elas estão se reintegrando através das centrais de triagem. E tudo começa na estação de reciclagem. Além de ter o meu trabalho, né, para a minha renda própria, eu sinto que estou colaborando com o próprio planeta. Hoje, graças a Deus, eu estou pagando meu apartamento, meu esposo já fez a faculdade, hoje ele é formado e eu estou no caminho. A conscientização do consumidor é o nosso foco, para que cada vez mais a gente aumente esse volume e ajude mais pessoas. A consciência não só recicla lixo, não só recicla resíduo, ela recicla pessoas. De volta à Cozinha Profissional TV aqui, nesse bate-papo com o mestre cervejeiro Guilherme Hoffmann, da Cervejaria Nacional. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre harmonização. Eu queria só completar esse tema, Guilherme, pedindo para você dar algumas dicas do que harmoniza com o quê, qual tipo de cerveja. Óbvio que não dá para a gente falar, cerveja é um universo extremamente amplo de sabores, né? Mas as principais harmonizações que são bem sucedidas,
Pode até, de repente, falar da experiência na Cervejaria Nacional mesmo. Então, nós temos, pensando em harmonização, um exemplo que a gente tem um evento lá que a gente, é um serviço que a gente presta, né? Se a pessoa quiser fazer um evento, a gente tem um jantar harmonizado na cervejaria. Nesse jantar harmonizado a gente tem uma sequência, então a gente tem, por exemplo, as harmonizações que a gente faz com as nossas cervejas, né? As 5 lendas. Então a gente começa com a Domina, né? Uma harmonização da Domina, que é a nossa cerveja de trigo, que é uma cerveja bem leve, bem refrescante também, com baixo amargor. É uma cerveja que a gente harmoniza ela com uma salada, né? Então, quer dizer, é uma coisa bem fresca, a salada também que é refrescante. Essa é uma harmonização que funciona muito bem. A nossa Pilsen, a gente tem essa harmonização que ela é mais, acho que no sentido cultural, que eu acho que também tem que levar em consideração, que são os petiscos, né? Então, é um bolinho por exemplo, de carne, um pastelzinho, alguma coisinha assim. Uma fritura. Isso, e a gente acompanha a nossa Pilsen porque isso é uma harmonização que vai bem para nós aqui, entendeu? Acho que é difícil alguém que tome cerveja que não goste de acompanhar principalmente Pilsen, né? Uma cerveja também refrescante, com amargor. A nossa, no caso, tem um amargor mais presente, um amargor mais floral, mais voltada para as Pilsens europeias, né? Então, é uma harmonização que vai muito bem. A gente harmoniza, por exemplo, a nossa Curupira, que é uma Amber Ale, com um crostini, né? de cogumelos, ou até um crostini de abobrinha. O fato do pão passar pela salamandra, né? Que dá aquela tostada na borda do pão, aquele efeito de caramelização ali, de tosta, harmoniza bem com o caramelo da cerveja, que é uma cerveja caramelada. Ela recebe maltes especiais, que são maltes com notas caramelo, então a cerveja fica com essa característica e harmoniza bem também com o prato. A nossa Mula, né? Uma IPA, né? Uma cerveja com um amargor mais acentuado, porque ela recebe uma adição de lúpulos, né? Maior. Ela fica também bem cítrica, porque são lúpulos americanos, então uma cerveja também mais alcoólica, também ela tem 7,5. Então, assim, é uma cerveja que a gente harmoniza ela muito bem com o nosso prato, por exemplo, de risoto de costelinha, né? Que é um prato que tem uma untuosidade maior, então a cerveja ela contrasta bem, ela ajuda nesse fator por conta dela ter um álcool mais elevado, né? E a Sacia Stout, né? É uma harmonização que é uma cerveja bem escura, né? Como vocês sabem, é uma cerveja que ela, apesar de ser escura, ela não tem nada a ver com as cervejas escuras comuns, né? Que vendem por aí como Mouse Beer, né? Ela é uma cerveja seca, com aromas de tostado muito grande, porque recebe uma quantidade boa de malte tostado para dar aquela cor, inclusive. E ela é uma cerveja que harmoniza bem com a gente harmoniza no caso lá com brownie de chocolate, né? Que um chocolate amargo, meio amargo, né? Então não é tão doce, a sobremesa não é tão doce, mas vai bem com a sobremesa. Então ao final a gente harmoniza Saci, Stout com um doce à base de chocolate. Essa questão de harmonizar com doce acho que é mais complicado do que com salgado, você vê essa dificuldade, porque inevitavelmente o doce vai tirar uma parte do gosto da bebida, ou nesse caso não tem como, é mais uma mistura mesmo dos sabores. Eu acho que é mais complicado, sim, não é todas, são poucas as cervejas que harmonizam com doce, e a gente utiliza a nossa Stout porque esse é um estilo que aceita essa harmonização, assim também como harmoniza também com pratos salgados, tranquilamente, né? Mas alguns estilos aceitam, mas não é tão comum, assim, é mais difícil você harmonizar um doce, né? Por conta disso, o doce muitas vezes ele não consegue conversar direito com o amargor da cerveja e tal, e você acaba perdendo o que a gente chama de drinkability, né? Que você dificulta a questão de você tomar, né? Você ter sempre a vontade do próximo gole, né? O doce fica mais difícil. No caso da harmonização com a cerveja com notas tostadas, né? Acho que isso já é mais tranquilo, até a harmonização é bem agradável. Perfeito, Juliana. Eu queria que você explicasse um pouquinho das etapas de produção das bebidas que vocês têm lá na Cervejaria Nacional,
detalhadamente, assim, para o pessoal mesmo de casa entender, assim, o processo da fabricação, tudo certinho. Assim, a fabricação de cerveja, ela se divide principalmente em 2 etapas, né? A gente chama de etapa quente e etapa fria, né? Na parte quente é onde a gente tem a maior atuação, né? A gente, como ser humano mesmo, a gente produz o mosto, na verdade, né? Então, a produção de mosto, cabe a mim fazer um bom mosto e entregar isso na mão da levedura, e a levedura é que vai transformar esse mosto em cerveja. Então, a gente inicia a produção do mosto utilizando malte de cevada. Então, esse malte de cevada ele possui enzimas, né, que o malte, na verdade, quando no processo de malteação é uma germinação controlada, essas enzimas são formadas durante a malteação. Quando o malte é seco, a planta, entre aspas, morre, né? Ela morre mesmo, assim, ela seca, mas as enzimas permanecem no grão. Quando a gente moe e adiciona água, essas enzimas elas ativam e elas começam a degradar principalmente o amido, degradam também proteínas, outras coisas, mas o foco é a degradação do amido, que é o que vai virar. Esse amido vai ser degradado em açúcar e é esse açúcar que é mais valioso para a gente na cervejaria, né? Que é esse açúcar que na verdade que a gente chama de extrato. Então a gente vai adicionar o malte moído na água, vai ter um processo de aquecimento controlado. Em cada temperatura a gente tem uma ação de uma enzima, né? O principal parâmetro é a temperatura, mas o pH também influencia bastante. Concentração, agitação, outras coisas influenciam a atividade da enzima, mas principalmente a temperatura. Então a gente tem uma rampa que a gente vai aquecendo lentamente a cerveja e dando pausas para que essas enzimas consigam atuar. Quando a gente não tem mais a presença de amido, a gente passa para o processo de clarificação, né? Onde a gente vai separar o bagaço do malte, né? O que sobrou de cascas e restos de sêmola, o bagaço em si, do mosto, que é a parte líquida. Então a gente tem esse processo de clarificação, vamos separar esse mosto, o que a gente tenta sempre fazer é separar o mosto mais limpo possível, então a gente trabalha para deixar ele bem translúcido, bem limpo. Quando ele está bem limpo, a gente volta para a panela e começa a terceira etapa, que é a fervura. Até então a gente só tem o malte e a água, né? O malte de cevada e a água. Podendo sim ter outros grãos, mas a maior parte sempre em malte de cevada para se fazer cerveja, né? Então volta para a panela e começa o processo de fervura. A gente chama de cocção, né? O cozimento do mosto. Então a gente vai ferver durante 1h30 esse mosto e é nesse momento que a gente vai adicionar o lúpulo, né? O lúpulo é uma erva trepadeira, né? E as flores dessa planta possuem uma substância chamada lupulina, né? Dentro essa lupulina, ela é composta principalmente de resinas amargas, que são as resinas que vão deixar a cerveja amarga, vão dar um amargor para a cerveja, né? E óleos essenciais, que são aromáticos, que vão dar característica aromática de lúpulo na cerveja. Então a gente adiciona esses lúpulos, né, numa ordem, começando com os lúpulos para amargor, né, com o intuito de calcular o amargor da cerveja. A gente adiciona no começo. No final da fervura, a gente adiciona lúpulos para conferir mais aroma, né, que eles vão ter menos exposição à fervura, então os aromas vão ficar mais contidos. Depois desse processo de fervura, a gente tem já praticamente o mosto pronto, né? A gente chama de mosto pronto porque ele já está, todo o processo de produção dele já foi feito. Aí a gente só precisa resfriar esse mosto, né? E transferir esse mosto já numa temperatura que a gente quer, né? A gente controla essa temperatura, a temperatura ideal de fermentação, para o tanque. E lá no tanque, onde já foi adicionada a levedura previamente, vai receber esse mosto pronto, né? E resfriado. A partir daí, a levedura é que vai fazer o trabalho, então essa levedura começa a fermentar aqueles açúcares, né? Então ela começa a consumir o açúcar que a gente extraiu do malte e gerando principalmente álcool, né? Etanol e CO2. Então essa fermentação vai durar
aproximadamente entre 5 e 7 dias, né? Para os estilos que a gente produz lá principalmente. Depois dessa fermentação, o açúcar vai acabar e a gente vai entrar num processo que a gente chama de maturação. Nessa etapa a gente resfria o tanque, uma temperatura bem baixa, próxima de 0 graus. A fermentação ela ocorre para as ales entre 19 e 20 graus, né, nessa faixa, e para as lagers 12 graus, entre 10 e 12 graus. Depois desse processo de fermentação, essa temperatura aí sim para maturação a 0, né, e é um momento em que a cerveja vai, principalmente a levedura vai descer, ela vai flocular, que a gente chama, ela vai para o fundo do tanque, deixando a cerveja mais límpida. E alguns aromas vão arredondar, o resto, a cerveja vai perder aquele caráter de fermentação muito forte, ela vai arredondar os aromas, o amargor. Tem que ter um período de maturação, depende do estilo, varia entre 15 dias, 20 dias, fica mais ou menos nesse período. Existem cervejas que vão maturações bem mais longas, alguns estilos também que não exigem tanto tempo de maturação, mas é uma faixa mais ou menos assim. E depois dessa maturação, no nosso caso lá, a gente invasa em barris de 50 litros. Esses barris são direcionados para a câmara fria, onde eles são mantidos a temperatura bem baixa também, entre 3 graus, 4 graus. E lá a cerveja tá pronta para ser consumida, então o pessoal do bar simplesmente vai lá e pega o barril e conforme vai acabando, eles vão conectando os barris cheios, de acordo com cada torneira, cada estilo. Depois a gente vai até falar um pouco mais sobre essa questão da temperatura da cerveja, só que antes eu queria aproveitar esse processo de produção que você explicou para questionar os ingredientes para esse tipo de cerveja, ingredientes de qualidade para fazer essa cerveja também de qualidade. Onde que vocês conseguem? É difícil? Hoje a gente já tem facilidade para encontrar esses produtos, essas matérias-primas, né? A gente usa dois tipos, principalmente dois tipos de malte, duas empresas na verdade, né? Uma é uma empresa brasileira que produz no sul, no Paraná, que produz um malte que a gente utiliza que é um dos maltes base, chamados maltes base, que é o malte Pilsen. É um malte claro, que é o que dá principalmente o extrato que a gente quer. É o que é usado em maior quantidade. Depois a gente também utiliza maltes especiais, que são maltes que vêm da Alemanha. Também são importados por essa mesma empresa que fornece o nosso malte Pilsen. Esses maltes que vêm da Alemanha são maltes daí sim mais específicos, um malte com uma coloração mais caramelo, outro um pouco menos, um malte tostado, diferentes tipos de malte especiais. Esses vão em quantidades e aí sim de cada receita muda, então eu quero uma cerveja mais escura, uma cerveja mais clara, com tal característica eu vou trabalhar esses maltes especiais. Esses são mais caros, o malte Pilsen tem um valor bem menor em relação a esses, né? E depois o lúpulo, também a gente não tem produção de lúpulo no Brasil, né? Ao contrário do malte, a gente ainda tem, do malte base Pilsen, né? A gente ainda não tem maltarias que produzem esses maltes especiais, esses são mais difíceis, né, de produzir, existe uma tecnologia, e também ainda no mercado no Brasil ainda ainda não seria capaz de absorver, se viesse sim uma indústria de maltaria específica para artesanal, ainda não, mas acho que tá bem próximo de acontecer. E no caso do lúpulo, a gente não produz no Brasil, então todos os lúpulos são importados. Existe uma empresa especializada em fornecimento desses lúpulos e também de outros produtos no Rio Grande do Sul, que a gente compra. E a gente tem principalmente lúpulos americanos, né, que vêm dos Estados Unidos, vêm da Alemanha e da Inglaterra. São os que a gente principalmente utiliza na cervejaria nacional para nossas receitas. E além disso, você tem as cervejas também, você falou até, chegou a comentar sobre as sazonais, né? Cervejas que às vezes voltam, são cervejas convidadas, às vezes de outras cervejarias. Mas essas cervejas sazonais, vocês também partem de produtos sazonais, produtos que você só consegue encontrar naquela época do ano? No sazonal, a gente sempre pensa mais na questão da estação, né? Então, volta para essa questão do tipo de cerveja para aquela determinada época do ano. Em alguns casos a gente trabalha com produtos sazonais também, da época.
Mas no caso da cerveja, a gente tem essa possibilidade de estar utilizando diferentes tipos de malte, então isso acaba que permite que a gente possa trabalhar com cervejas bem diferentes durante o ano, utilizando simplesmente os maltes, os lúpulos, variando também as quantidades, os tipos, as variedades. Mas também quando utilizamos algum produto a mais, né, algum outro ingrediente, aí tentando também buscar uma sazonalidade. Certo. Infelizmente a gente já está quase aqui no final, só que eu não posso terminar o programa sem fazer essa pergunta. Guilherme, todo esse trabalho para fazer a cerveja, se chega um cliente ali e reclama da temperatura dessa cerveja, daquele velho hábito de cerveja estupidamente gelada, que de fato é um produto que no Brasil vende bastante, é um produto que existe, que a gente também não pode tirar o mérito dele, só que assim, é um produto que ele é feito para ser servido naquela temperatura, realmente para ter a questão de tirar boa parte da sensação da língua mesmo, de sentir o gosto da cerveja. Como é que é a postura de vocês quanto a essa cerveja estupidamente gelada? Você explicava aqui pra gente no intervalo, inclusive, que não é uma cerveja quente, né? É cerveja a 2 graus, né? Exatamente. A gente, acontece isso sim, até que é comum acontecer, do cliente, às vezes, entender que a cerveja está quente, né? A nossa temperatura de serviço, ela é bem gelada, como eu estava dizendo, entre 2 e 2,5 graus, é uma temperatura bem gelada. Até às vezes, para dentro dos estilos que a gente serve, vem a ser até uma temperatura um pouco baixa demais, mas sim, pensando no cliente, a gente coloca essa temperatura mais baixa. Quando acontece de um cliente achar que a cerveja está quente, nossos garçons, o pessoal do salão, está instruído, né, para dar explicação, né, para esclarecer para o cliente o porquê daquela temperatura, né, porquê dela não está estupidamente gelada, e tentar, da melhor forma, mostrar para o cliente que vale a pena ele experimentar, degustar a cerveja naquela temperatura, que ele vai ter uma percepção sensorial dos aromas, dos gostos e tudo, né, que aquela cerveja possui, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar da melhor forma. Se eventualmente o cliente realmente não quiser papo mesmo, quiser uma cerveja estupidamente gelada, aí colocamos gelo no copo, damos alguma forma de servir o mais rápido possível, para ele pegar a cerveja mais gelada possível, para poder atender, lógico, a necessidade do cliente, que está em primeiro lugar. E Guilherme, 2 graus é uma temperatura que permite 100% ainda, ou você ainda mesmo assim perde alguma coisa da degustação? É uma temperatura mais baixa do que a temperatura de serviço das cervejas que devem ser servidas mais geladas, né? As lagers, pale lagers, as cervejas que devem ser servidas a temperatura mais baixa, ficam entre 2 a 4 graus. Depois aí vem as cervejas a partir de 4 graus, vão a 7 graus e depois de 7 a 10, aí existem até cervejas que podem ser tomadas a temperaturas acima de 10 graus, mas são exceções. As cervejas, todas as nossas a gente serve nessa temperatura, né? Mas é uma temperatura que ainda, se a pessoa tiver a oportunidade de tomar num pint, por exemplo, consegue perceber essa diferença, né? Então, no começo, a pessoa pede um pint, são aproximadamente meio litro, né? De cerveja, então, bastante. Até a pessoa terminar, aproximadamente mais ou menos no meio do copo, depende também do gole da pessoa, às vezes o cara é bom de gole, né? Mas normalmente, chegando na metade do copo de meio litro, a pessoa já começa a ter uma percepção maior da cerveja. Então, às vezes, é até interessante que a pessoa durante... Dá uma refrescada primeiro, depois sente o gosto. Exatamente. Porque ela ganha uma temperatura aí no copo, da mão da pessoa, no ambiente, tudo, e aí acaba dando essa possibilidade da pessoa estar sentindo mais aromas, mais o gosto mais forte, né, da cerveja. Interessante, Guilherme, que a gente conversava aqui também, antes do programa começar, sobre esse tema, e você mencionou que a cerveja muito gelada, ela pode ser substituída por uma cerveja feita para épocas quentes que não tão gelada, né? Como é que é isso? Qual que é essa cerveja que você indica mais, de repente até para os clientes? Eu quero gelada, não é na temperatura que você está acostumado, mas esse tipo vai te refrescar também. Qual cerveja que é essa agora que a gente está entrando no verão? Uma cerveja que a gente está
agora lançando, agora no finalzinho de novembro, início de dezembro. É uma Witbier, né, um estilo belga. É uma cerveja, a nossa foi batizada de Ossanha. É uma cerveja que já está vindo para a terceira edição, né? Então é uma cerveja que teve uma aceitação desde a primeira vez muito grande, principalmente por conta disso. Ser uma cerveja muito leve, uma cerveja muito refrescante, né? Ela recebe alguns condimentos, né, na produção. A gente utiliza camomila, pimenta jamaica, semente de coentro e casca de limão siciliano. Na nossa Witbier a gente coloca essas especiarias. Deixa a cerveja bem refrescante, deixa a cerveja bem leve. Ela tem um álcool próximo de 4,5, um álcool pouco álcool. E é uma cerveja própria pro fim do ano mesmo agora, uma cerveja que a gente pode apresentar como uma cerveja bem refrescante. Esse é o intuito, o propósito da Ossanha. Perfeito, então. Guilherme, infelizmente a gente está chegando ao final do programa aqui. Muito assunto para falar sobre cerveja ainda, né? Mas eu queria, como a gente está chegando ao final, que você só desse suas considerações finais, passasse os contatos, quiser passar o site, é cervejarianacional.com.br, né? Mas enfim, qualquer outra informação que você quiser passar sobre o seu trabalho e sobre a Cervejaria Nacional. Eu vou deixar o convite, né, para todos que estão assistindo, de visitar, né, nos visitar lá. Acho que é uma coisa muito interessante você poder estar em contato com a fábrica, poder tomar um produto da fonte, né, no estágio mais fresco que se pode encontrar, né, não passa por nenhum tratamento, nenhuma adição de aditivo, absolutamente nada. É uma cerveja super fresca, é uma cerveja super para ser mesmo realmente degustada. Ela tá, você está tomando literalmente em cima da fábrica, né? Então o bar fica em cima da fábrica, você toma em cima da fábrica. Acho que vale a pena a visita para todas as pessoas, realmente. Também é um ambiente que é familiar também, tem almoço de sábado, é bem legal. Acho que fica a dica aí para todos visitarem, experimentarem as cervejas sazonais, ficarem ligados no site. Sempre lá tem as informações no Facebook também, da cervejaria. Ficar ligados nos lançamentos das cervejas sazonais, das convidadas que a gente traz também de outras fábricas de cerveja. E fico à disposição de todos, né, que quiserem visitar a fábrica, podem entrar em contato com a gente pelo e-mail da cervejaria, contato@cervejarianacional.com.br. Então, estamos à disposição lá para atender a todos lá. Perfeito, Guilherme, parabéns pelo trabalho. É interessante falar que tem essa questão do consumo excessivo de álcool. Esse tipo de trabalho é um trabalho que incentiva as pessoas a não beberem tanto, mas beberem com mais calma, né? Então você acaba bebendo menos, até mais seguro, de repente, para a saúde, esse tipo de produto, né? Juliana? Guilherme, obrigada pela entrevista, obrigada, Thiago, obrigada a todos. Queria só deixar nossas redes sociais, o Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, o nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br e o chat da UTV, que eu fico logada como Juliana Barbosa, meu nome mesmo. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigado, Juliana. Lembrando que esse programa fica no site cozinhaprofissional.com.br e é enviado também para quem recebe a nossa newsletter. Se você não recebe, entra lá no cozinhaprofissional.com.br e cadastra o seu e-mail lá, que você vai receber essa edição, vai receber a nossa newsletter semanalmente com o Cozinha Profissional TV, que foi ao ar na segunda-feira. Agradecer a participação de todos, agradecer a audiência de vocês e bom dia para todos e até a próxima segunda-feira.